Olha essa questão que diz assim: uma microempresa fabrica um determinado bem de consumo e o coloca à venda no mercado. O custo de fabricação do produto é composto de uma parcela fixa correspondente a R$300 e mais R$3 por unidade fabricada. É o custo. A quantidade vendida depende do preço da unidade, tá certo? E obedece à lei de uma função afim. Explico já o que é a função afim. Quando o preço da unidade é de R$6, serão vendidas mensalmente 200 unidades do produto. Aumentando-se o preço em R$2 por unidade, passam a ser vendidas 100 unidades mensais. Com base nessas informações, podemos concluir. Então, vamos lá. Começamos com custo. O custo de produção é um valor fixo, R$300, mais 3 por unidade que você fabrica, o custo. Pronto, aqui. Função afim. Então, ele diz que a quantidade produzida é uma função afim. Então, se é a função afim, ela é escrita do tipo AX mais B, que é a função do primeiro grau. Ele diz bem aqui, olha. Pega o material e ele diz: quando o preço da unidade é de R$6, então, quando o preço é de R$6, são vendidas mensalmente 200 unidades. Então, Q de 6 é igual a 200 unidades. Aumentando o preço em R$2, então, não era 6, então agora passa a vender de 8, aumentou. Aí ele diz, unidade a ser vendidas, são vendidas 100 unidades, tá certo? São unidades mensais. Passa a ser vendido só 100 unidades. Aumentou o preço, unidades. Pronto. O nosso objetivo é encontrar o valor do A e o valor do B. Então, vamos começar. Q de 6 vai ser A vezes 6, mais B, tem igualar a 200. Q de 8 é A vezes 8 mais B, igual a 100. Um sistema simples de ser resolvido, que vai ser 6A mais B é igual a 200. 8A mais B é igual a 100. Multiplica a primeira equação por menos 1, para criar simetria, o sistema passa a ser menos 6A menos B igual a menos 200. 8A mais B é igual a 100. Juntando todo mundo, então nós temos aqui eliminação da presença do B e vamos ficar com 2A é igual a menos 100. Vamos subtrair e dar o sinal do maior. Passando, dividindo, então A é igual a menos 50. O A é igual a menos 50. E usando uma das duas equações para encontrar o valor de B, então 6A mais B igual a 200. Como o A é menos 50, então vai ficar 6 vezes menos 50 mais B, isso é igual a 200. Eu tenho que B é igual a 200, certo? Aqui nós vamos ter menos, menos 300, passa para o outro lado, mais 300. Então, conclusão, o B é igual a 500. Então, nós temos agora as duas funções. Nós temos a função de custo e a função quantidade produzida.
Então, como nós já sabemos o valor de A e o valor de B, então, ó, a quantidade, custo, certo? A quantidade de custo vai ser 3x mais 300. O custo da produção. A quantidade produzida vai ser o A, que é menos 50, mais B, que é 500. Agora nós vamos começar a analisar item por item. Então nós vamos analisar item por item. Ok? Então, item por item. Lei de formação de cada uma. Ora, eu tenho o item A. Vamos analisar o item A. Ele diz, a quantidade vendida em relação ao preço unitário é uma função crescente. A quantidade vendida em relação ao preço unitário, que é x, é uma função crescente, é errado. Porque quando trata de uma função de primeiro grau, quando o coeficiente do x é negativo, ela é decrescente. Então essa está falsa. O A está falso. O item B. Ele diz, se o preço unitário for R$3, certo? 250 unidades serão vendidas. Se o preço unitário for R$3, tem o que de 3? Menos 50 vezes 3, mais 500. Aqui nós vamos ter menos 150, mais 500. 350. Ele disse que era, tá certo? 250. Então, essa está falsa. Então, essa está falsa e essa também está falsa. Ele falou 250, e na realidade deu 350. C de casa. O custo de fabricação de 1000 unidades do produto é igual a 330. Então, agora é o custo. Então, é o C de 1000. C de 1000. 3 vezes 1000 mais 300. Então, o que que eu tenho aqui? 3.300. Para enganar, ele disse que era 330. Então, essa está falsa. O item D. A receita máxima pela venda do produto é igual a 1.250. O que é a receita? Certo? O que que representa a receita? Então, veja aqui. Receita. Pronto, aqui está a questão. A receita. A receita é o vulgarmente chama de quem? De apurado. Receita é o apurado. Não fala em lucro. Fala em receita. Então, o que que eu vou? Eu tenho que a receita vai ser X, a quantidade vendida, pelo preço unitário, que é menos 50x mais 500. Pronto. Então, eu tenho que a receita tem essa formulazinha. Menos 50x ao quadrado mais 500x. Ele está pedindo, tá certo? A receita máxima pela venda do produto é igual. Então, a receita. Então, o que que eu tenho aqui? A receita é isso aqui. Então, é o y do vértice. Então, o meu y do vértice menos delta, que é b ao quadrado, 500
menos 4A, que é menos 50, que é menos 50, menos 50, 4AC, que é 0. Então, já sabíamos, né, sobre 4A, que é igual a menos 50. Então, isso aqui está fora, né? Aí, como numa prova de concurso, nós não temos aquela história de calculadoras, aí, ó, menos com menos dá mais, aí eu vou ter 500 vezes 500 dividido por 4, ó, 4 vezes 50. Então, eu posso botar 4 vezes 50. Então, simplificando mais um pouco. Então, o que é que nós temos aqui? Então, nós temos zerinho com zerinho. 50 dividido por 5 dá 10. 500 dividido por 4, ó. Se eu pegar 500 dividir por 4, eu tenho 125. 500 dividido por 4 dá 125. Então, a receita máxima vai acontecer quando eu vender 1.200, 125 vezes 10, 1.250 peças, né? Então, está corretíssima. Então, o item D está corretíssima. Lembre, só para lembrar. Então, vamos ao gabarito. Então, o item D é o item correto. O item D é o nosso item correto. Mais um detalhe. Sendo o lucro LX, o lucro em função das unidades vendidas. Então, olha, só para lembrar que o lucro, essa está errada, mas o lucro é a receita, tudo que você apurou, menos o custo da produção. Então, você analisa, então, a receita. A receita, não esqueçam, a receita é, o lucro é a receita menos o custo. Então, vamos para a próxima. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 149, que diz: ache um valor de M tal que as duas soluções da equação, aqui toda a equação, sejam iguais. Então, vamos escrever aqui a equação. É x, que multiplica x menos 1, x mais 1, é M, que multiplica x mais 2. Então, vamos desenvolver. Desenvolver, nós vamos ter x ao quadrado mais x. Então, eu tenho mx mais 2m. Deslocando todo mundo para as da igualdade, x2 mais x menos mx menos 2m. Isso é igual a 0. Vamos agrupar isso aqui. Então, x ao quadrado, botando o x em evidência. Aí eu tenho x por x dá 1, menos mx por x dá m, menos 2m, isso é igual a 0. Então, eu tenho x ao quadrado, certo? Mais 1 menos m x menos 2m. Ora, o que que nós temos que, com essa equação, pronto, nós temos essa equação aqui. Então, vamos ver aqui o que é que eu tenho, o que é que eu preciso fazer para chegar no nosso objetivo. Deixa eu ler, pegar aqui o material. Ele diz: ache um valor de m tal que as duas soluções da equação, tá certo? Ó, ache um valor de m tal que as duas soluções da equação sejam iguais. Então, tá aqui. O segredo está bem aqui.
para que uma equação do segundo grau tenha raízes iguais, o nosso delta tem que ser igual a zero. Então, vou voltar para a questão. Então, delta, que é b ao quadrado, que é 1 menos m, b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 2m. Então, nosso delta vai dar quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 8m. Então, a minha equação, ela vai ficar m ao quadrado, mais 6m, mais 6m, mais 1. Tem igualar a zero, porque é a condição imposta. Raízes reais iguais implica o delta igual a zero. Implica delta igual a zero. Então, vamos lá. Aqui já é para resolver a equação. O delta é b ao quadrado menos 4a, entrado na equação do segundo grau, 4a que é 1, vezes c que é 1. Então, eu tenho 36, então delta vai ser igual a 36 menos 4. Então, dá 32. Para facilitar um pouco, vamos tentar encontrar aqui fora raiz do delta. Certo? Então, vamos aqui determinar raiz do delta. 32, eu posso escrever 16 vezes 2, para simplificar. Então, eu posso dizer que é 4 raiz de 2. Então, valores de m são menos b, menos 6, mais ou menos, certo? Menos 6, mais ou menos, certo? 4 raiz de 2 sobre quem? 2a, que é 1. Ora, se eu simplificar, eu tenho menos 3, mais ou menos 2 raiz de 2, pronto. 2 raiz de 2. Mais passivo. Se eu observar as opções, eu não tenho esses valores de m. Direto, ó, menos 3 mais 2 raiz de 2. E tenho a outra raiz, que é menos 3 menos 2 raiz de 2. Porque aqui é o seguinte, eu dividi tudo por 2. Esse por 2 e esse por 2. Vamos voltar para as opções. Mas eu tenho raiz de 8. Beleza, então vamos lembrar. 2 raiz de 2. Se nós jogarmos para dentro, isso é relembrando, revisando, esse 2 será elevado ao índice da raiz. Não é ao quadrado? 2. Isso aqui vai ficar 4 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar quem? Raiz de 8. Então, os valores de m são... Ó, o que eu tinha, m, não era menos 3? Então, menos 3 mais raiz de 8. E a outra raiz, menos 3 menos raiz de 8. Então, o item correto para essa questão está no item A de alegria. Então, o item A está corretíssima. Questão de número 150. Essa questão diz assim: o gráfico da função trata-se de uma função quadrática. Ax2 mais bx mais c. É o de uma parábola que passa pelos pontos. Pronto, passa por esses 3 pontos. Menos 2, 0, 2, 0, 0 e 4.
Os números A, B e C são tais que. Qual é o item que eu devo assinalar? Então vamos aqui. Um pouquinho de álgebra. A função f de x, ela tem esse formato. Ax2 mais bx mais c. Ax2 mais bx mais c. Pronto, tem esse formato. Diz que essa função, ela passa pelos pontos 2 e 0, 2 e 0, certo? Pelos pontos, não, menos 2 e 0, deixa eu pegar aqui o sinal, ó, menos 2 e 0, 2 e 0, que é o outro, e 0 e 4. Menos 2 e 0, 2 e 0, 0 e 4. Então, se a gente substituir, o que que nós vamos ter? Depois chama atenção para um detalhe. Vamos substituir. Então, eu tenho f de menos 2, vou ter a vezes menos 2 ao quadrado, mais b vezes menos 2, mais c, tem que igualar a 0. F de 2, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, também igual a 0. F de 0, a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, igual a 4. Senhores, aqui já dá para notar, ó, isso aqui eu vou me livrar, e eu tenho que o c igual a 4. Mas aqui, se você quiser trabalhar, tudo bem, vamos trabalhar com álgebra. Mas você tem aqui uma dica. Se uma função é igual a 0, é porque esse rapazinho é a raiz. Então, quais são as raízes da função? Menos 2 e 2. Você poderia também ter trabalhado nessa linha. Menos 2 e 2 são as raízes da função. Continuando, eu tenho, ó, na primeira, 4a menos 2b mais c, que é 4, igual a 0. Na segunda, eu tenho 4a mais 2b mais c é igual a 0. Se você somar, você vai ter 8a, vai se livrar do b, por simetria, né? Vai se livrar do b. Aqui, mais 8 igual a 0. Deslocando para o outro lado, 8a é igual a menos 8. Passando, dividindo, o a é igual a menos 1. Então, já temos o valor do a e já temos o valor do c. Só está faltando determinar o valor do b. Então, o que eu faço? Substitui. Então, cada uma dessas. Então, eu tenho 4a menos 2b mais c igual a 0. Vai menos 1. Então, menos 4 mais 2b mais 4 igual a 0. Vou me livrar do 4. Aí eu fico com 2b igual a 0. Conclusão, b igual a 0. Então, temos aqui o valor do a, o valor do b e o valor do c. Então, a função f de x, ó, o a é igual a menos 1, o b é igual a 0 e o c é igual a 4. Então, a minha função, ela fica menos x ao quadrado mais bx, que é 4. Pronto, então está aqui a lei de formação da minha função. Agora eu posso analisar item por item o que ele está a afirmar. Ele diz,
o gráfico da função, né? O gráfico da função é um aparelho que passa pelos pontos menos 2, 0, 2, 0 e 0, 4. O número A, B e C são tais que o item A, na reta real, se nós colocarmos esses números na reta real, nós vamos ter menos 1, 0 e 4. Isso aqui, reta real. Isso aqui é o nosso A. Isso aqui é o nosso B. Isso aqui é o nosso C. Então, na sequência, nós temos essa comparação. O A é menor do que B e B é menor do que C. Normalmente a leitura não é feita nessa sequência. A leitura na desigualdade, a gente chama de equação simultânea, se faz do meio para os lados. B maior do que A e B menor do que C. Então, o item correto que nós devemos assinalar, certo? Está, vamos ao gabarito. Então, eu tenho A menor do que B, menor do que C. Então, o item correto é B de bola. Lembrando aos colegas que eu poderia ter resolvido através das raízes. Então, essa função, ela tem as raízes, né? Então, poderia ter se resolvido. Pronto, tem um gabarito aí. Isso é só para mostrar. Lógico, eu estou colocando, né, dessa maneira, porque eu já sei o valor do A. Então, aqui é menos 2, e aqui é 2, x e y, e aqui é 4. Né? O A é negativo, com cavidade para baixo. Então, está aí a função, e chegaríamos bem rápido na questão, porque a soma das raízes, a soma é menos B sobre A. Então, a soma é 0. Então, B igual a 0. O produto das raízes é C sobre A. O C é 4 sobre A. Produto é quem? Menos 4. Menos 2, menos 2. Então, A igual a menos 1. Então, chegaríamos ligeirinho. Isso aqui é o C. Então, resposta correta, B de bola. Meus amigos, nós, nesse momento, nós estamos encerrando a parte de função quadrática. Houve questões de função e agora a parte de função quadrática. O nosso assunto, próximo assunto é geometria. Muito obrigado, né, pela ansiedade, a vontade, parabenizando vocês por essa força, ter dado uma força grande, ter nos acompanhado. Eu vou passar a estar muito feliz. Por quê? Porque você vai alcançar seus objetivos. Parabéns. Vá em frente, ok?